a gente corta. Já começou? Já? Jamais a gente corta o início, tem problema não, depois eu vou editar aí. Então, meu nome é Marco Antônio Moraes Dantas, eu sou engenheiro agrônomo. Eu já trabalhei na questão desde 2001 nessa cidade, na questão da gerência da agricultura, mineração e recursos hídricos, e na época era vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. De antemão a gente começou a mexer nessa questão das bacias hidrográficas e os parceiros, o governo do estado, a KR, a universidade e outros parceiros na época começaram a mobilização do Comitê do Rio Pitimbu, uma possível comitê pensávamos numa bacia por completo, que Macaíba ela apresenta, tem influência em duas bacias hidrográficas, uma do Pirangi, que é o Pitimbu, que é uma subbacia que atende a bacia do Pirangi, e o Rio Jundiaí, que faz parte de outra bacia, que é a do Potengi, que faz influência na bacia e na área estuarina do Rio Potengi e Jundiaí. Então eu sempre me ouvi na questão dessa parte hídrica, na questão da conservação principalmente das microbacias, e sempre tive interesse nessa parte e dei minha participação através do primeiro comitê de bacia do Rio Grande do Norte, que na época existia um grupo do Procomitê e eu fiz parte disso desde o início. E com pouco tempo, em 2005, foi criado o primeiro comitê de bacias e Macaíba fazia presente nessa bacia tão importante, que é uma subbacia do Pitimbu, mas que oferece água até para a zona sul do Natal. Então, Macaíba, Parnamirim e Natal, eles são atendidos até numa parte da cidade desses três municípios por essa subbacia. Porém, assim, de lá para cá eu comecei a trabalhar, fui secretário interino de Meio Ambiente em 2005, aí depois em 2006 eu fui para Assuntos Rurais, aí depois em 2010, 10, 11, 12, até 12 eu fui secretário de Agricultura, entre 2010 e 12. E naquele período eu já atendia a demanda de sair com a questão da operação carro-pipas, olhando onde tinha a maior déficit hídrico para a nossa cidade, que a cidade ela só tem 30% de água, mas que são água de excelente qualidade, que é a da bacia do sul, a bacia do Pitimbu. O restante é tudo influência do Rio Potengi, Jundiaí, que já é uma água que já tem índice de salinidade alterado, e é dessa forma, assim, sempre a gente tentando ver isso. E hoje, na atualidade, de 2013 para 2020, eu passei fora da cidade, eu estava trabalhando como autônomo e trabalhando algumas vezes no estado, e agora na gestão de Emílio, 2021 a 25, eu estou aqui como subsecretário no momento agora, dando apoio à Secretaria da Agricultura de Edivaldo. E com isso a gente está tentando ver se a gente melhora a questão da agricultura de uma forma geral. Tomei até um susto que no próprio assentamento de vocês eu vi muita vasilha de agrotóxico, coisa que antes não se tinha tanto. Em 2000, antes da Copa do Mundo, nós ganhamos até prêmio, eu acho que vocês lembram, ganhamos prêmios de Copa Orgânica naquela época. A gente não chegou ao orgânico, mas a agroecologia foi bastante divulgada e atendida no nosso município, e de uma forma geral sempre a gente tentou ver essas políticas públicas buscando parcerias do governo federal. Eu sempre vi que era mais atuante em relação à parte ambiental, que a gente precisa moldar a agricultura familiar de uma forma que eles não sejam tão assim, agregado à parte química, que tem tanto desgastado a questão dos nossos solos e a nossa água. Nessa mudança que você teve entre trabalhar diretamente com a agência de águas, com o meio ambiente e para a agricultura,
qual o impacto que você percebeu de diferente sobre o solo que contaminaria as águas? A principal, no caso da subbacia do Rio Pitimbu, é esse uso desenfreado de algum tipo de agroquímico. Nos últimos anos eles têm usado bastante herbicidas, é uma coisa que antes de 2000 em torno de meados de 2010 a gente não tinha tanta influência nisso aí, a gente não via muita gente usando esses herbicidas com a questão da mandiocultura, que é o nosso carro-chefe. Hoje, eles alegam que não tem força de trabalho, então com essa história de usar esses herbicidas, e a gente já está vendo que em alguns casos eles estão perdendo a produtividade, está havendo diminuição na produção. Tem pessoas que já estão usando tanto herbicida que já está alterando a questão da própria mandiocultura. A própria planta já está começando a ter prejuízos. Gente que chegava a 20 toneladas num hectare, 22, 23 está tirando só 19. Então chega um momento que esta parte química ela começa a alterar, a mexer na questão do desenvolvimento vegetativo, começa a prejudicar nossos solos. O uso de uma adubação química altera a questão da qualidade física, química, altera a qualidade da água. Então, o correto, conforme a gente já tinha sempre determinado, conversado, sugerido, para que quanto mais uso de vegetação, material orgânico, trabalho tendenciando as políticas, as práticas agrícolas voltadas à agroecologia, a evitar contaminações de solo, a gente diminui um pouco o desgaste que o solo tem ocorrido, vem sofrendo. A questão dessa própria salinização, a falta de uma análise de solo que quase ninguém faz, a gente tem essa parte deficitária, então você às vezes está agregando um nutriente naquele solo que talvez não necessitasse daquele nutriente, e de vez de você ajudar, prejudica. No primeiro momento pode até sentir um certo aumento de produção, mas na verdade a prática, quando não é efetivada corretamente, ela não se torna, com pouco tempo ela não se torna um aliado, ela começa a desgastar o solo, salinizar nossos solos, começar a endurecer as camadas, alterando uma forma que até a própria aração, gradagem, quando não é bem feita, você atrapalha o desenvolvimento do solo. Atrapalhando o desenvolvimento de um solo mais nutrido, mais rico, você começa a prejudicar o lençol freático, que geralmente nós temos as águas superficiais e o lençol freático. Da subbacia do Rio Pitimbu, hoje, você quase não vê áreas com águas superficiais, você só vai chegar ali para perto de Parnamirim e Natal. Agora, a questão das nascentes do nosso Pitimbu praticamente estão todas secas, então ali só tem na parte subterrânea. E por incrível que pareça, o mau uso dessas práticas por parte de alguns tem prejudicado demais a subbacia, e essa subbacia é quem atende Macaíba, no setor urbano, que a gente é retirado, quem faz uso, o maior usuário dessa bacia é a CAERN, que atende a zona sul de Natal, através da Lagoa de Jiqui. Macaíba é atendida através dos postos da CAERN aqui nessa região central da indústria. E uma parte de Parnamirim, lá no setor próximo ao Pitimbu, ali para o lado de Passagem de Areia, aquela região todinha. Então a gente tem essa bacia, essa parte hídrica importantíssima, que os 3 municípios deveriam praticamente isolar, coisas que não têm acontecido nos últimos anos. Nos últimos anos, a população tem maltratado as bacias hidrográficas, tem ocupado, não é à toa que o próprio assentamento quilombo, na época, a urbanização que Parnamirim estava fazendo, ocupou praticamente todo o rio Água Vermelha. Então a bacia hidrográfica do rio Pirangi, que pega a Água Vermelha, Pitimbu, tem aquela outra parte do rio Japecanga. Então todos esses rios que vão desembocar praticamente lá no rio Pirangi e Pium, todo esse material vai para lá, todo esse recurso hídrico flui para aquela região, saindo de Parnamirim, lá na praia de Pirangi, naquele setor. Então tudo que nós fizermos aqui vai surtir efeito ali.
E não temos tido boas aceitações quando você vê o resultado das pesquisas de índice de físico, químico e vulnerabilidade, essas coisas que tem mostrado ao nosso estado, as praias mais limpas. Então, se vocês analisarem, observarem, onde é que tem as praias hoje com os índices abaixo do que esperavam ter uma melhora? Na saída dos nossos rios, lá no rio Pirangipe 1 e no rio Potengi, que se vocês analisarem, observarem, tudo aí é carga de quê? Mau uso de solo, mau uso das nossas águas, as práticas agrícolas que às vezes o camarada desmata, o agricultor retira as áreas de APPs, a gente começa a ter questão de vossoroca, começa a perder solo, começa a ter assoreamento, e assim, são muitas contaminações hoje que impedem o desenvolvimento de uma bacia hidrográfica que ela tenha suporte para toda uma área que necessita dessa preservação, entendeu? Nem que seja do Pitimbu ou que seja do Jundiaí, que o do Jundiaí nos últimos anos foi mais grave. Foi mais grave por quê? Porque antes da barragem de Tabatinga, a gente tinha todas as cidades amontantes até a nascente do Rio Jundiaí, que é lá na Serra Chata, lá na cidade ali próximo a Cangará, lá em Sítio Novo. Então toda aquela região predomina para cá. E todos os municípios, sem nenhum erro de contar, naquela época tinham lixões. Então quanto de cargas, quantos de metais pesados, quanto de nutrientes esses lixões contribuíram para a nossa bacia hidrográfica. E a realidade é essa, faz vergonha o que o nosso país, o que a nossa cidade, o que o nosso país faz com a questão de desenvolvimento da poluição. Hoje, se vocês analisarem a questão, voltando no caso do estuário, Jundiaí e Potengi, a gente tem o quê? A quantidade de esgoto absurdos que jogam nesse manancial e que, diante da realidade, o que é que acontece? Quando o mar sobe, 2 vezes por dia a maré, ela vem à nossa cidade e traz toda aquela contaminação de esgoto. Aí o que é que você faz? Esgoto daqui indo, esgoto de lá chegando. O que é que acontece no meio ambiente? A população desses animais toda contaminada, toda recebendo cargas de metais, de tudo, e não é à toa que hoje, se os órgãos de universidade, de fiscalizações, e se o país fosse um país que de fato voltasse a fazer, eu acredito que até um pouco tempo antes dessa pandemia, eu via sempre as pesquisas mostrando que tal área estava com uma população de tal espécie contaminada, tal estuário, tal rio estava poluído, aqui nosso próprio Rio Jundiaí não é área mais de banho, nunca foi área de pegar alimentação. Façam as análises, vamos começar a trabalhar em relação à questão ambiental. O problema é que nós tivemos uma pandemia e depois disso aí a gente não sabia, não sei por que motivo, hoje não estamos mais fazendo essa prevenção. Então hoje a bacia hidrográfica do Rio Potengi, a parte do estuário, boa parte desses alimentos não é mais um alimento que deveria estar sendo usado. Se a gente observar a parte nossa, a quantidade de esgotos que hoje se joga dentro desse rio de aí, Potengi, é absurda. Mesmo São Gonçalo tratando, mesmo a parte de Macaíba dizendo que a CAERN está tratando, mas na realidade eu não estou vendo esse tratamento. Veja a quantidade de imunizadores que estão próximo ao nosso rio, veja a quantidade de esgoto do Passo da Prata que cai dentro do estuário, veja a quantidade de esgoto lá do balde da cidade do Natal, que mesmo tratado está sendo jogado dentro da área estuarina. Então, juntando todos esses efluentes, vocês acham que vai dar o quê? Aí, no seu ponto de vista, isso aí, toda essa contaminação, em que ela impacta diretamente na vida das pessoas, na vida dos animais e no quadro do meio ambiente, de um modo geral? Como que isso impacta diretamente? O impacto maior é a questão da qualidade dos alimentos, que eu vejo. Esses alimentos, peixe, ostra, se alguém está se alimentando de ostra em áreas desse tipo, eu acho que primeiro deveria ser feitas análises. A universidade tem, e os órgãos ambientais deveriam ter uma forma, a gente voltar a fazer essas análises,
verificar para ver se dá uma certa segurança alimentar. Hoje não está mais ninguém querendo, o povo só quer ganhar dinheiro, não está vendo na questão da qualidade desses alimentos. É igual a quem está fazendo alimento na rua. Hoje, ou até a própria empresa, que não está mais colocando. Se você olhar a questão dos chocolates, hoje não existe mais aquele chocolate tão saboroso, como que tinha cacau, tinha pinto. Você sentia na qualidade do seu paladar. Para quem tem um paladar bacana, a gente sabe que hoje é só açúcar e outros produtos que inventaram. Então, são muitas coisas alteradas na parte desses alimentos e no meio ambiente não tá para brincadeira. Eu acredito que a pesquisa tem que entrar com força nas áreas estuarinas. A gente tem que ver se o peixe de cada dia que estão colocando no mercado não já tem um metal pesado por aí. O que é que nós fizemos, voltando o caso da bacia do Jundiaí para Pingir? Quantos lixões no passado não influenciaram na questão dessa bacia? Quanto de mercúrio não foi introduzido nisso aí? Quanto de cadmio, de chumbo, alumínio, que prejudica, esses metais prejudicam a questão neural, prejudica na saúde das pessoas. Então, com a demanda de coisas acontecendo nos últimos anos, a gente já está na hora de saber o que é que a gente está se alimentando. Então, a área é essa, de pescado, é uma formação que está surgindo muitas dúvidas. Quem é da área ambiental, a gente tem que se precaver e o caminho é pesquisa, o caminho são as universidades, fazendo por onde a gente veja que o problema está naquela área, naquela espécie que está provocando doenças na sociedade. E se for pesquisar, vai descobrir cada uma. O que é que o mercúrio de cada dia, numa área de um pescado desse, faz com um povo que se alimenta dela? O que é que o mercúrio faz com um ser vivo? Altera como nós somos, não tem para onde correr. O que é quebra de como nós somos? Tem síndromes. Então não precisa ser doutor, não precisa ser nada não. É só ver a questão ambiental e a gente tem que ter a ética, voltar esse país para funcionar de fato e de direito. Não estão mais olhando a preservação do meio ambiente, não estão mais valorizando a sociedade, não estão mais tendo cuidado com o ser humano. Hoje a gente está preocupado em querer viver para não adoecer e todo mundo está adoecendo, muito ligeiro. Muita gente está chegando num nível que adquire uma doença do nada, por uma fonte qualquer, que você tem muitas dúvidas. E se você for olhar, pode ser ambiental, uma falha no ambiente. Aí é nesse sentido, pronto, voltando ao caso dos lixões. Até hoje, vergonhosamente, esse país empurra com a barriga, no sentido popular, a continuar com o lixão. O problema do mundo são os lixões. Para ser mais pontual, tínhamos no passado aqui na região da comunidade rural, aqui bem próximo à área industrial, um lixão chamado Pé do Galo, que tinha na comunidade. Aquilo prejudicou demais o nosso lençol freático. A cidade do Natal, um lixão todo poderoso de Parnamirim, Natal, jogava lá, na cidade nova. O que é que vocês acham de uma área praticamente de absorção, uma área de dunas, porque Natal é todo em cima de uma duna? O que é que você acha de botar um lixão, que era lixão, não era nem aterro, em cima de uma duna? E vamos ser sinceros, onde é que está a coleta seletiva? Lá funciona em alguns bairros. Pensa aí nas nossas cidades, no interior. Então, o problema da gente, o maior problema hoje que eu considero é a questão dos lixões, que ainda persiste em alguns municípios. E, na realidade, a falta de tratamento de esgoto. São os dois maiores problemas que o país já vem há muito tempo dizendo que está acabando e descumpriram já tudo e não se resolve nada. Aqui na nossa cidade, quando nós ganhamos na região metropolitana, no passado, o aterro sanitário daqui de Ceramirim, a gente era da metropolitana, era São Gonçalo, Macaíba, Parnamirim, Natal, e depois que se estendeu para Ceramirim, para outras cidades, e com aquele aterro começamos a desativação
de nossos lixões. E Macaíba só falava no lixão Pé do Galo, mas a gente descobriu 11. Cada município tem o seu lixinho e joga, tipo jogando para o seu vizinho. Então a gente foi mexendo de um lado, mexendo de outro, e esses lixões não dão um peso de quê? Tudo que você imaginar tem no lixão, infelizmente. Nós temos as filhinhas de cada dia que o cidadão não tem consciência de separar e devolver para um local adequado. Nós temos lâmpada, nós temos pneu, nós temos tudo. Então, se for olhar a cadeia de tantos metais, tanta contaminação na nossa região, tudo isso contribui para um estuário poluído, ou talvez até contaminado, numa parte, para um rio com excesso de metais. Até pouco tempo, na cidade de Natal, a gente tinha muito problema com nitrato. E o nitrato vem de quê? Justamente dessas práticas abusivas, erradas. A questão da não preservação do meio ambiente, questão de esgoto, questão de todo o material que impacta os nossos solos, e com isso chega o lençol freático. Então a nossa região não era para estar sofrendo com isso aí. E eu fico muito preocupado, todos os prefeitos, na época dos 3 que até o atual hoje, a preocupação é o quê? Na nossa bacia do Rio Pitimbu. Porque nós não temos de onde tirar a água. A gente tem uma água salobra, que é do Rio Potengi Jundiaí, e a do Pirangia, que tem uma água melhor. Então, se a gente puder preservar a nossa recarga, preservar a recarga lá do Papagaio, naquela região de Veracruz, que até um aterro sanitário colocaram, que aí eu não sei até que ponto nós vamos ficar daqui a uma década. Eu há 2, 3 décadas a gente não tinha tanta criança nascendo com problema. Hoje nós somos o 5º do nosso estado. Somos a cidade que mais tem crianças autistas. Só perde para Natal, Mossoró e Parnamirim. Então, isso não é só genética. Então a gente tem que tomar uma providência, quem puder começar a fazer as pesquisas, saber como isso está chegando, e se a gente for procurar as práticas erradas do passado, algum tipo de contaminação, algum tipo de atividade, algum alimento errado, alguma coisa. Tem muita pesquisa sendo já dizendo que está sendo feita, mas na prática, para a gente, a realidade é que a gente está aí com o país se endividando, a população toda nascendo com algum tipo de dificuldade, e não vamos ter recurso para fazer o que a gente deveria bem fazer. É que tomar conta do meio ambiente, que deveria ser prioridade, fazer mais esgotamento, fazer a política da agricultura, só usar agrotóxico quando houver essa necessidade, não tem necessidade de usar só para usar, não tem cabimento o cidadão não usar equipamento de proteção. Foi outra coisa que a gente viu muito. Além ele ter problema logo, além dele prejudicar quem vai se alimentar, vai prejudicar ele mesmo. Muitos que pulverizam nessa região de Veracruz, de Macaíba, estão chegando numa doença mais rápida, com 2 anos de uso. Não estou errando, não tenho nenhum momento de erro. Então, se o camarada precisa, se o engenheiro agrônomo lavrou a necessidade de um uso de algum produto químico, que seja cumprido. Agora, para aqueles que não têm necessidade, vamos trabalhar com a agroecologia, vamos melhorar a questão de uma forma geral, questão de valorização dos nossos solos, valorização da nossa água, que tem se degradado rápido demais. Para vocês terem uma ideia, a cidade de São Gonçalo agora teve um déficit pesado de água, mas fizeram uma adutora e foram buscar água lá no Rio Maxaranguape. E até o momento ele usufruía da água da Lagoa de Extremóis. Olha, uma lagoa que atende a Zona Norte de Natal, aí estava atendendo Extremóis, atendia São Gonçalo e Seramirim também estava usando. Então, 4 cidades da região metropolitana usando de uma lagoa, e a lagoa não sabia mais como produzir água. Aí o que é que São Gonçalo fez? Foi buscar lá na outra bacia hidrográfica, uma bacia mais distante, uma bacia mais longe. Macaíba não tem essa opção. A gente ou preserva a região de toda a subbacia do Rio Pitimbu, ou eu não sei de onde a gente vai pegar água.
Então isso é uma coisa que já é preocupante porque Macaíba já não se tem tanta água. Aqui no setor urbano, se vocês analisarem nas redes sociais, tem gente lá no Olimpo Maciel que diz, a água não chega, não chega. Então não é que ninguém tem uma varinha mágica para produzir água. Quem produz água são as plantas. As plantas, a natureza ela é equilibrada. Se você desmata, se a prática aqui é desmatar, ninguém pode ver nenhuma terra com mato, com granja, com árvore, que já que pensa que está abandonada, não é abandonada. A área do Pitimbu deveria ser preservada. Toda a bacia hidrográfica, ela tem lei própria hoje. Desde 2005, que ela foi lançada uma lei que tinha a questão de 0 a 100 metros, não podia fazer nada, de 100 a 200 poderia construir, mas não infiltrar, e de 200 a 300 poderia construir. Então, eles são a síntese de uma forma prática, que isso aí foi feito, que na época a gente até achou, eu mesmo, eu me enganei, na verdade, porque isso para você pensar em termos de bacia hidrográfica, isso não é uma boa, porque deveria ser uma zona de proteção ambiental, a gente deveria ter pensado nisso, porém, voltando ao que eu tinha dito, que é aquela urbanização no Riacho Água Vermelha, lá em Parnabirim, que uma parte nasce em Macaíba, ela foi urbanizada. Então, tudo aquilo ali foi ocupado e o Pitimbu seria ocupado naquele tempo. Aí, para correr contra essa urbanização, entre aspas, não é que ninguém queira o desenvolvimento. Para as pessoas acharem que o desenvolvimento é ocupar áreas de nascentes, que até é crime pela lei federal 906 do Lei de Crimes Ambientais, não pode. Então a área da APP deveria ser preservada. Então o rio Pitimbu, a única maneira que a gente teve foi o quê? Foi o INCRA autorizar a questão do quilombo e as nascentes foram preservadas, mas as demais não foram. Então para aquela nascente do rio Pitimbu nós temos 4. Ali se tiver, tem as 4, mas 2 são de produtores e 2 são do quilombo, e outras ao longo da subbacia ela vai somando 11 nascentes na área de Macaíba, pegar umas 2 de Eldorado, e assim ela vai contribuindo para o volume chegar até Lagoa do Jiqui, num valor de 33 quilômetros, se você for acompanhar e sair. Então, a questão desta bacia, que tem que ter uma revolução silenciosa em termos de conservação do meio ambiente, a primeira coisa é ver quem está poluindo nas práticas erradas, que é o uso de adubo errado em áreas que não deveria, é o uso de pesticida de uma forma geral, nesse sentido, sem prejudicar o solo e sem poluir a questão da água, para ver se a gente continua com a preservação desse recurso tão importante. E a de Jundiaí ver o que a gente pode salvar, porque poluída ela já está. Não é à toa que agora estão fazendo um desassoreamento, e se a universidade tivesse fazendo as análises naquele solo, aquilo ali com certeza está bastante contaminado. Eu não tenho esta prova, porém se fizesse vocês iam comprovar. Por quê? Porque nas últimas décadas, até antes da barragem da Tabatinga, todas as cidades, a montante da nossa cidade, tinha seu lixão de cada dia. E esses lixões, a população que não tem o hábito de separar seu lixo e retirar os metais, alguns metais, algumas coisas, hoje, por mais que a gente já tenha tido política de resíduos sólidos no país, mas as cidades ainda têm muito o que desenvolver, a gente precisa ter isso na mente das pessoas. Eu queria muito que o Seridó, a turma daqui da região do litoral, aprendesse com o seridoense, que não suja suas ruas. Aquilo ali é um sonho para todo o Brasil. Tem tantas cidades brasileiras que não cuidam nem do lixo. Você diz, uma cidade tão limpa no sul, mas eu chego dentro da cidade e tem um tremendo lixão. Aí que cidade é essa? Cidades que ainda persistem no lixão. Contaminação do lençol freático, contaminação de solo, contaminação do ar, que é o pior. Nossas crianças, nossos idosos, hoje no mundo das viroses, arboviroses, quantas viroses não estão circulando por aí? Por falta de quê? Falta de cuidado e responsabilidade ambiental. Bom, então, estamos aqui, chegamos ao fim da nossa entrevista
o Marquinhos, eu sou Janicleide, aluna de Fonoaudiologia na UNP, Rio Grande do Norte, e fiquei responsável por entrevistar alguém para falar sobre contaminação de solos e águas. E Marquinhos é assim, uma pessoa com conhecimento excelente. Gostaria aqui de lhe agradecer por esse momento, por essa entrevista e dizer que estamos à disposição no que precisar para a gente preservar o nosso meio ambiente e a nossa cidade. Muito obrigada. De nada, e agradeço a presença de vocês. De antemão, que a pesquisa volte, de fato, a fazer esses trabalhos que sempre a gente teve esse desenvolvimento. E eu acredito que hoje dá para fazer ainda e tentar salvar esse ambiente dessas espécies que a gente está vendo que está reduzindo. Certo. Deu para entender?